Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, estou aqui para mais uma aula de ciências para o 9º ano. Hoje eu conto aqui com o apoio do Ronaldo. O Ronaldo aí, que já conhece o meu símbolo, vai me auxiliar nessa aula fazendo a interpretação. Vocês já viram, já verificaram, já observaram que aqui na bancada nós temos uma exposição de alguns materiais. Sim, nós vamos expor alguns materiais que darão origem à parte principal da aula de hoje. O nosso objetivo hoje, gente, é falar sobre os metais, falar sobre as ligações metálicas, falar sobre ligações que darão origem a novos compostos ou ligas metálicas. Nessa aula, então nós falaremos sobre os metais e eu começo falando com vocês sobre o mais simples deles. Talvez o mais simples para a nossa geração, o ferro. Quem aí não conhece o ferro? As ligas de ferro, o metal ferro, que tanto faz parte do nosso cotidiano. Mas eu já lanço a primeira pergunta. Vocês sabem me informar pelo que o ferro é formado? Bom, gente, o ferro é uma matéria. Se ele é matéria, ele é formado também por átomos. Que átomos são esses que se ligam e dão origem ao ferro, à barra de ferro? Pois vejam, são átomos de ferro. Onde é que nós extraímos o ferro? De onde é que nós retiramos o ferro? Bom, nós conseguimos encontrar o ferro em determinadas rochas, em determinados tipos de rochas, de pedras. Aqui, por exemplo, eu trouxe 3 exemplos de pedras, nos quais todas essas 3 possuem uma quantidade específica de ferro. Sim, o ferro, como é um elemento assim, muito comum na natureza, ele é facilmente encontrado em quase todos os tipos de rochas. Aqui, por exemplo, no meio, eu tenho o arenito e tenho aqui na minha mão um ímã. É fácil identificar a presença de metais no arenito quando eu encosto um ímã próximo dele. Existe uma atração, lógico, não tão forte como um metal puro e bruto, mas a gente percebe que existe uma aproximação, existe um magnetismo. Por que existe um magnetismo? Porque aqui eu tenho metais. Eu tenho aqui no arenito, além do ferro, eu tenho também aqui potássio, eu tenho alumínio. No caso, o alumínio já não seria atraído pelo ímã, né? Não teria atração. Mas esses outros dois, em especial o ferro, sim, né, gente? Dessas 3 tipos de rochas aqui, pessoal, olha só, eu gostaria que vocês observassem aqui, olha que interessante, o ímã parou aqui na rocha, dada a quantidade de ferro que essa pedra aqui tem, é a pirita. As reservas de ferro mais abundantes entre as rochas que nós conhecemos, encontra-se na hematita, tá bom? Mas a pirita também tem aqui cerca de 35, 40% de ferro, né? Então é uma rocha que tem a capacidade de nos oferecer este metal tão importante para a nossa geração. Eu falei no início da aula, nossa geração, porque o ferro, gente, ele já foi considerado um metal precioso. Sim, num momento em que a tecnologia não era tão avançada e que os homens precisavam, assim, extrair os metais de acordo com as tecnologias que eles tinham à disposição, há 4.000 anos antes de Cristo, 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, os homens conseguiam extrair o ferro, gente, de pedaços de meteoro. Acreditam nisso? Aqueles pedaços de meteoritos que ficaram na Terra, que vieram lá da era primitiva, no tempo em que a nossa atmosfera era muito fina, e esses meteoros e meteoritos acabavam se chocando até a Terra, esses fragmentos que sobraram, eles eram ricos em ferro, e a partir daí extraídos pelo homem lá, há 4.000 anos antes de Cristo, com uma tecnologia muito pequena. Hoje o ferro não é um metal tão precioso, porque nós temos tecnologia, muita tecnologia, capaz de extrair o ferro das suas reservas minerais, tá bom? E transformar o ferro num material cotidiano. Até gostaria de dizer que
todos os minerais, né? Eu chamo de minerais isso. Todos os minerais que dão origem ao ferro, que têm a capacidade de originar o ferro, que tenha na sua composição o ferro, recebem um nome específico, ou de minérios de ferro. Né? Minerais que têm como capacidade de originar o ferro são também chamados de minérios de ferro. Uma coisa interessante, estão com a tabela periódica de vocês aí? Que quando a gente estuda ciência, estuda química, a gente precisa estar com essas ferramentas. Se vocês estiverem com essa ferramenta em mãos, vocês vão observar que o elemento ferro, ele tem número atômico 26. Só tem um na tabela periódica que tem número atômico 26, é o próprio ferro. Esse 26 identifica que o átomo de ferro aqui representado, ele possui 26 prótons e 26 elétrons, porque aqui nós temos átomos nêutrons, tá certo? Aquele número de baixo ali, ó, 55,8, o qual eu vou arredondar para 56, é o número de massa, ou seja, é a quantidade de prótons mais nêutrons do elemento ferro. É interessante também que, se vocês observarem aí na tabela periódica de vocês, o ferro ele está no quarto período, ou seja, se você fizer esse caminho na horizontal, ele está na quarta linha, tá certo? Ele está no quarto período e ele está lá no grupo dos elementos de transição. O ferro, ele pertence àquela coluna lá, coluna 8B, beleza, pessoal? São algumas informações a respeito do ferro lá na tabela periódica. Esse metal tão comum faz parte do nosso cotidiano. Mas vamos avançar. Nós não temos só o ferro. Nós temos alumínio, nós temos mercúrio, nós temos ouro, nós temos a prata, nós temos o tungstênio, nós temos diversos metais. Desses metais, alguns deles não fazem tanto parte do nosso cotidiano, mas deveriam fazê-lo. Um exemplo é o nióbio. Olha aqui, por exemplo, o que eu trouxe a respeito do nióbio. Até pouco tempo, desconhecido da maioria dos brasileiros, o nióbio, um metal maleável, ou seja, maleável, fácil de moldar, de manusear, brilhante e versátil. Os metais já têm essa característica, eles têm brilho próprio, né? Brilhante e versátil, frequentou o noticiário e motivou discussões. Mensagens vinculadas nas redes sociais alertavam que as reservas brasileiras do minério, as maiores do planeta, estariam sendo dilapidadas por meio de contrabando. Interessante falar isso para vocês. Gente, o nióbio é um metal e o Brasil é precursor, é o país mais avançado nas tecnologias para a extração do nióbio dos minérios de ferro, dos minerais. Olha, gente, que interessante o que eu estou falando. O Brasil possui tecnologia de ponta, maior do que os outros países, para a extração do nióbio. E descobriu-se que o nióbio, o metal, a liga de metal nióbio, ela é mais resistente, por exemplo, do que o aço. Ela serve para muita coisa. Quando a gente vê lá nos países desenvolvidos, aqueles prédios longos, prédios constituídos todos de aço inoxidável, nos terremotos, maremotos, eles acabam rachando, tremores pequenos de terra acabam desabando, por envelhecimento acabam sofrendo avarias. Descobriu-se que o nióbio é mais resistente do que o aço. Um metal que tem uma importância, e vai ter lá na frente uma importância muito grande nas edificações, por exemplo, estou dando só um exemplo, um dos exemplos da aplicação do nióbio. Vejam, o Brasil é precursor nisso, um metal com grandes reservas aqui, inclusive, um metal com grande poder comercial, e por que não? O Brasil, como desenvolveu essa tecnologia de ponta, por que não ser o Brasil reconhecidamente como o país que mais desenvolveu essa tecnologia, ou que determinará o valor comercial da utilização desse metal? Então os metais eles têm sim a importância deles no nosso cotidiano, mas eles também têm a importância comercial a partir disso, né? Bacana. Olha lá, ó, nosso país tem 98% das reservas de nióbio.
98% das reservas estão aqui. Não quer dizer que só tem aqui, não. Em mais de 80 países nós temos nióbio, mas 98% das reservas estão aqui no Brasil. As principais fontes de nióbio são jazidas de pirocloro e tantalita, a columbita também. São minerais onde nós encontramos esse metal tão importante para a nossa atividade comercial. Olha que interessante, vimos o ferro e agora tivemos o contato com o nióbio. Aqui eu tenho alguns exemplos de como que o nióbio, ele é a partir da extração dele no mineral, como que ele é concentrado, refinado, até ele chegar na metalurgia lá, né? Hoje nós temos, eu falei das edificações, mas nós temos nióbio junto com o ferro, junto com o aço, dando origem a ligas resistentes na confecção, por exemplo, de automóveis, na confecção de diversos equipamentos, até hospitalares, né? Automobilísticos. Nós temos um nióbio até na astronáutica, né? Nós vemos essas invenções que o homem utiliza para ir a outro planeta, para fazer investigação, né? As naves espaciais, a maior parte dessas naves são constituídas por metais que precisariam ter uma grande resistência. E esse metal que eu estou explicando para vocês, o nióbio, oferece isso a esses produtos. Então é um metal precursor, assim, muito bacana. Mas como que o nióbio se forma lá? Como que o ferro se forma? Como que esses átomos se unem para dar origem, por exemplo, a uma matéria chamada ferro, chamado nióbio, chamado prata, chamado ouro, chamado zinco, esses metais que eu citei? Gente, isso acontece através de ligações químicas. Mas não é qualquer ligação química. Olha só, nós temos dois tipos de ligações químicas aqui por enquanto. A ligação iônica e a ligação covalente. A ligação iônica acontece entre íons. Sempre vai ser entre metal e não metal. Metal e ametal. Por exemplo, cloreto de sódio. O sódio, metal. O cloro, um ametal. Veja na tabela periódica para você ver. Ou ligação covalente. Nós temos compostos, moléculas formadas por ligação covalente. Os átomos se ligaram de forma covalente, ou seja, onde um partilha elétrons com o outro. Isso acontece geralmente entre não metais. Olha o oxigênio aqui, ó. Ametais. São ametais e se ligam para formar o gás oxigênio, aqui em específico. Tá? Então essas são dois tipos de ligações que formam as mais variados tipos de coisas, mas não as ligas metálicas. Os metais são formados por outra estrutura, por outro tipo de ligação, que nós já vamos ver adiante, mas antes eu preciso saber se vocês entenderam o que eu falei agora aqui sobre ligações. Ligação iônica e ligação covalente. Tentem ver na tabela periódica e identificar onde é que estão os metais e onde que estão os ametais. Primeira coisa. Observando isso, consulte a tabela periódica e classifique as ligações entre os átomos das estruturas químicas abaixo, como ligação iônica ou ligação covalente. Por exemplo, aqui, ó, alternativa A, NaCl, isso aqui eu já respondi para vocês. Na é o sódio, Cl é o cloro, o sódio é um metal, o cloro é um ametal. A ligação que existe entre um metal e um ametal é chamada de ligação iônica. Vocês vão colocar aqui do lado, quem que é metal, quem que é não metal, não precisa dizer o nome da ligação. Vamos lá, pessoal, em um minutinho eu volto e espero que vocês respondam.
E aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó. Quem respondeu a alternativa B lá, ó, CO2, o carbono é um não metal, o oxigênio, os átomos de oxigênio são não metais. Ligação entre não metal e não metal, ligação covalente, partilha de elétrons. H2O, a molécula da água. Átomos de hidrogênio são não metais. Oxigênio também não são metais. Então, nessa ligação aqui, ela ocorre por ligação covalente, partilha de elétrons de novo. Olha aqui, ó, símbolo letra K, símbolo do elemento potássio, também está lá no quarto período, número atômico 19, número de massa 39. O elemento potássio, que é um metal, está fazendo ligação com qual elemento aqui, pessoal? Já identificaram lá? Hã? Sim, ele é não metal. Portanto, uma ligação entre um metal e um não metal, ela é caracterizada pela receber e doar elétrons, que caracteriza a ligação iônica. Portanto, gente, o que eu quero que vocês entendam? Ligação iônica e ligação covalente são ligações específicas para formar moléculas e compostos iônicos. Os metais são formados a partir de ligações metálicas. É um novo tipo agora, ligações metálicas. Primeiro vamos aqui, ó. Aquilo que eu pedi para vocês fazerem, vocês conseguiram dividir e identificar onde é que estão os metais e os não metais na tabela periódica? É importante saber isso. Ó, a última coluna lá, a família dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Aqui em rosa eu tenho todos os metais alcalinos e os metais de transição, elementos de transição. Todos eles aqui são metais, então entre eles vão fazer ligações e originar novos metais. Por exemplo, o elemento ferro ali, por exemplo, daqui ó, número atômico 26. Os átomos de ferro se reúnem para formar o ferro, o metal ferro. Normalmente, não é regra, hein? Normalmente, os metais são formados por um tipo de átomo, o átomo que dá origem a ele. Por exemplo, os átomos de ferro se unem para formar o ferro. Mas isso não quer dizer que esses átomos, né, o átomo de ferro, por exemplo, não faça ligação metálica com outros elementos, por exemplo, ametais, né, com outros ametais, para dar origem a ligas metálicas, por exemplo, ou a outros compostos cujo principal caráter é um caráter metálico. Até gostaria de dizer, eu falei para vocês que aqui no arenito nós encontramos metais, potássio, né? Nós encontramos aqui o ferro, nós encontramos aqui, dentre esses metais aqui, o alumínio também. Só que eles não estão isolados aqui dentro do arenito, eles estão ligados entre outros átomos de ferro, entre outros átomos de alumínio e tantos outros que são não metais que formam a composição do próprio arenito, beleza? Voltando aqui, pessoal, o que acontece? Os metais, eles têm uma particularidade, eles vão ter lá na última camada 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, portanto eles tendem a perder elétrons, eles tendem a ficar eletricamente positivos, então eles se transformam eles são excelentes cátions liberadores de elétrons. Esses elétrons entre eles vão ficar espalhados, formando aquilo que nós podemos chamar de nuvem de elétrons, ou então de mar de elétrons. Esses elétrons espalhados, que vão sendo dispersados para outro átomo, vai dar origem a matérias assim, bem interessantes, as quais nós vamos chamar de ligas metálicas, ou os próprios metais. É assim que eles se formam. Diferente um pouquinho lá da ligação iônica, que tem lá um doa, outro recebe elétrons, da covalente, onde tem partilha de elétrons, aqui, pessoal, é um pouquinho diferente. Aqui existe uma nuvem, um mar de elétrons que se formam entre os átomos de metais, em função desses elétrons, poucos elétrons que eles têm disponível na última camada, 1, 2 ou 3 elétrons, e isso é fundamental para que eles formem esse emaranhado e deem origem a isso que eu acabei de falar, as ligas metálicas. Olha lá, ó. Na ligação metálica, os átomos nêutrons e cátions ficam mergulhados na nuvem eletrônica. O nêutron e o cátion ficam lá na nuvem eletrônica, formada somente entre átomos de metais, que podem ser do mesmo elemento químico ou de elementos diferentes. Tá?
Os átomos de metais têm tendência a formar cátions, né? Porque como eles acabam doando, perdendo aqueles elétrons, poucos elétrons que eles têm lá na valência e acabam se transformando em cátions. Ó, os elétrons se movimentam livremente pelo material, formando uma nuvem eletrônica, ou também mar de elétrons. Vocês já vão ver aqui, ó. Olha lá, pessoal, a imagem que eu trouxe lá, ó, né? Então eu tenho aqui os átomos por exemplo, poderiam ser átomos de ferro. Eles liberando elétrons, esses elétrons ficam concentrados como que formando uma nuvem ou um mar de elétrons. E isso torna eles mais próximos, coesos, dando origem a novas substâncias. É assim que acontece a ligação metálica, tá bom? Vamos ver se vocês entenderam. Se compararmos os núcleos dos átomos às ilhas mergulhadas em um mar de elétrons, podemos concluir que a ligação química que ocorre olha lá, ó, mergulhados em um mar de elétrons, podemos concluir que a ligação química correta é... 1 minuto e eu já volto. Tá aí, gente? Responderam? Na verdade, a resposta foi dada na explicação, né? Ligação metálica, confundida com um mar de elétrons, com uma nuvem de elétrons que se formam entre os átomos e dá origem a essas ligas. Nessa questão aqui, olha que interessante. No modelo da nuvem eletrônica para a ligação metálica, considera-se que os nós do retículo cristalino do metal, espaço entre os núcleos, o nó do retículo cristalino do metal é o espaço entre o núcleo dos átomos. São ocupados por quê? Por íons negativos, por íons positivos, elétrons ou prótons. Então vou voltar aqui, ó. Olha o desenho aqui, ó. Imagine vocês que esse espaço entre o núcleo dos átomos é ocupado por quais cargas? Carga negativa, elétrons. Vamos ver se vocês entenderam. Respondam lá, pessoal. 1 minuto. Dá uma olhadinha ali nas alternativas e eu já volto. Daí, gente, olha lá, respondido, os elétrons, carga elétrica negativa. Então aí, pessoal, nós vimos algumas características dos metais, através da ligação metálica, como é que eles se formam, e nós já vimos também que os metais existem desde os metais cotidianos, como o ferro, até metais mais inovadores, novos, como o nióbio. Eu espero que vocês tenham compreendido, principalmente acerca da nuvem de elétrons. Fica aqui a vocês um grande abraço e até a próxima aula.